vai? Tá nos escutando bem? Tá ouvindo bem? A ideia aqui é a gente fazer um webinar, né, de instruções, um webinar que a gente vai falar um pouquinho do mercado de Miami. A gente tem pessoas maravilhosas aqui, super de Miami, né? Realtors super competentes que com certeza vão trazer bons projetos aqui para nos apresentar agora nesse momento. Elas vão falar brevemente de algumas oportunidades em Miami e, na sequência, eu entro para falar um pouco como funciona o financiamento nos Estados Unidos, o mortgage por aqui, como que é o processo, como os bancos pensam, como os bancos trabalham. E a ideia é simplificar tudo isso de uma forma bem instrutiva para que todos entendam que, uma vez bem assessorados, é super alcançável obter o financiamento aqui e, principalmente, comprar a propriedade certa, que vai valorizar e você vai ter seus ganhos financeiros. Então, essa é a ideia. Um time de realtors super competentes e a gente entra aqui falando da parte de mortgage, de financiamento. Uma página e vocês vão entender tudo perfeitamente. Tá? Esse é o nosso time. Temos Ada Cruz, Tirita Martinez, Lisette e eu. Né? Elas são assessoras imobiliárias, acostumadas a lidar com clientes internacionais. É um time, é um golden team. Sem dúvida, elas são extremamente competentes. Vão falar um pouquinho da empresa que elas trabalham, que elas representam, o broker e o mercado. Tá? Rapidamente. E aí eu entro para explicar a vocês a parte de mortgage. Se quiser seguir, Lisette. Saludos, Luis. A todas nuestras... Ginny vai apresentar vocês. Vai lá, Ginny, desculpa interromper. No, no te preocupes, Alessandro, gracias. Estamos muy emocionados de ser sus anfitriones esta noche mientras exploramos este fascinante mundo de los créditos hipotecarios. Mi nombre es Ginny Martínez, asesor inmobiliario en la Florida. Con la compañía XP Realty, con más de 14 años de experiencia, tenemos presencia global y junto a nuestro equipo Redpoint, trabajamos diferentes ámbitos como asesoría comercial, asesoría legal, manejo de propiedades y asesoría inmigratoria. En estos momentos, Lisette nos va a comentar por qué es importante invertir en la Florida. Gracias. Va a hacer un recap, make sure todos van a entender. Entonces, EXP es una de las deixa eu já voltar para o português aqui. EXP é uma das empresas maiores brokers dos Estados Unidos, tá? Empresa gigantesca, super conhecida, de profissionais extremamente competentes. E aqui o Capital tem, normalmente está trabalhando muito próximo com o time da EXP. Então, pode passar adiante. Eles têm todos esses fazem todos esses serviços, né? Assessoria da parte legal, da parte comercial, consultoria residencial, administração de propriedades, crédito hipotecário, que é a parte do financiamento, gestão de negócios e assessoria de imigração. Tá? Tudo isso está representado nesse time aqui de pessoas super competentes. Pode seguir, Lisette. Adelante. Gracias. Gracias, Alexandre, y gracias, Ginny. Saludos a todos. Mi nombre es Lisette Brightman y, como mencionaron mis colegas, yo soy asesora inmobiliaria con eXp Realty, radicada en la Florida. Me complace compartir 5 razones claves por las cuales es beneficioso invertir en la Florida. Primero, la Florida experimenta un crecimiento constante que ofrece oportunidades únicas para inversiones exitosas. El clima atractivo y el estilo de vida único y de lujo atrae tanto a inversionistas nacionales como a los internacionales. La constante afluencia de turismo respaldado el mercado inmobiliario, creando un entorno favorable para los inversionistas. Los beneficios fiscales es otra razón por la que es bueno invertir acá en la Florida. La Florida ofrece beneficios fiscales atractivos, maximando los retornos de su inversión. Y por último, la diversidad de oportunidades de inversión. En la Florida puedes encontrar propiedades residenciales y comerciales. La diversificación de oportunidad brinda una amplia opción para todos los perfiles de inversionistas. Así que esas son las razones por las que tú y otras personas deberían de invertir acá en la Florida.
Exato, Lisete. Vou passar agora para vocês, para ter a certeza que todo mundo entendeu muito bem. Então, o mercado da Flórida é um mercado super crescente, é um mercado fervente, pessoal. O crescimento da Flórida é absurdo, absurdo. Miami e Orlando são duas cidades, né, as mais conhecidas dentro do estado da Flórida e representam um volume de investimento dos investidores altíssimo. A maioria dos investidores escolhe Miami e Orlando. E aí vem essas razões. O clima tropical da Flórida é o que todo mundo está buscando. O resto dos Estados Unidos está nevando e a Flórida está fazendo sol. O turismo contínuo, o volume de pessoas que entram e saem é altíssimo. Então, isso permite com que as propriedades, uma vez compradas, elas sejam facilmente alugadas no mercado de Airbnb, diversas oportunidades que a gente vai falar um pouquinho agora. A Flórida, benefícios fiscais, é o estado que tem o menor imposto dos Estados Unidos. E, por fim, diversidade. Deixa eu corrigir. É um dos estados que tem as menores alíquotas de imposto, não é o mais, tá? E diversidade de oportunidade de investimento. Tem propriedade para todos os bolsos. A gente fala de Miami, que é um mercado um pouquinho mais caro, Orlando, um mercado mais acessível e com perfis totalmente diferentes. Então, com pessoas competentes como elas, vocês conseguem ser guiados para qual melhor investimento, qual propriedade escolher. Adelante, Elisete. Gracias, Lisette, por esta valiosa información y Alexandre por esta traducción. Ahora, como Alexandre mencionó, en Florida, Orlando y Miami son unos mercados exponencialmente buenos para esa inversión. Y Ada nos va a dar las razones por qué esos mercados, tanto Orlando como Miami. Sí, saludos, buenas noches a todos. Lice, gracias, Alexandre, Ginny. Como bien dijiste, hay unos puntos bien importantes de por qué invertir, las razones de por qué invertir tanto en Miami como en Orlando, y es atractivo para los inversionistas inmobiliarios. Ya 3 puntos que vemos aquí, bien importantes, Alexandre, si quieres traducirlo antes. Okay. De Orlando, né? Os parques temáticos, né? Turismo, fluxo turístico enorme por causa dos parques. Então, inclusive a Universal está construindo um dos maiores parques agora, um investimento de não sei quantos bilhões, previsão de ficar pronto em pouco tempo, acho que pouco tempo relativo, 2 anos, mas para a dimensão do parque, para o absurdo que é e o volume de turismo que vai atrair, é realmente um dos projetos mais cobiçados no momento. Crescimento econômico, crescimento de Orlando crescimento econômico de Orlando está altíssimo, super acelerado. Eu estive lá 3 semanas atrás e quantidade de projetos, casas em construções, um mercado super aquecido, tá? Atrativo para quem busca residir, quem quer ter uma vida mais tranquila em Orlando, como também quem quer explorar as propriedades para colocar para locação, né? Seja o que a gente chama de short term, que é as locações curtas, ou locações normais, que é o long term, aquela locação acima de 6 meses, né? Adelanteada com Miami. ¿Quiere que hable de Miami también para ellos? Gracias, gracias, Alexander. Pues que estamos mencionando aquí, Alexandre, lo que viste, el estilo de vida y que estilo mercado, ya lo que ¿verdad? En este sector, ¿verdad? Puedes traducir. Sim, vamos lá. O estilo de vida de Miami, né? Isso é uma das principais razões para que os Estados Unidos inteiro queira se mudar para Miami, né? Miami recebe hoje em torno de 2.000 novas pessoas por dia. Não, minto, isso é um dado da Flórida, mas isso você pode dividir basicamente entre Miami e Orlando, tá? Miami e Orlando recebem 2.000 pessoas por dia, basicamente. Pessoas que estão vindo de outros estados, pessoas que estão imigrando da Califórnia, pessoas que estão saindo de New York, todo mundo vindo para a Flórida. Por quê? O estilo de vida, o clima tropical, as belíssimas praias, tudo no mundo acontece em Miami. Hoje a gente tem um Messi jogando lá.
Miami Open de tênis, circuito de Fórmula 1. Então, tudo acontece em Miami. Tá? E, sem falar, o mercado de luxo, o mercado para quem já quer fazer um investimento de outro nível, quer morar num daqueles imóveis à frente da praia, aqueles prédios sensacionais. Então, isso é Miami, né? É ter tudo isso, qualidade de vida e estar num ambiente luxuoso. Isso é o que define, basicamente, Miami. Gracias, Alexandre. Ahora pasamos a Ginny. Sin más preámbulos, vamos ahora con Alexandre, donde nos va a hablar de los créditos hipotecarios y todo lo que se necesita para poder obtener ese crédito aquí en la Florida siendo un extranjero. Dejo a Alexandre que trabaja con Q Capital. Q Capital es la compañía nombrada por Forbes número 1 en crédito hipotecario financiero. Perfeito. Então, é isso aí. A Q Capital tem 26 anos de experiência, né? Antes de falar da Q Capital, deixa eu me apresentar. Eu já moro há 10 anos nos Estados Unidos. Sou licenciado pelo estado da Flórida, né? Para poder falar desse assunto, para poder representar os investidores e tratar tudo junto aos bancos, tá? Então, para falar de mortgage, para falar de financiamento, tem que falar com uma pessoa licenciada. Eu sou licenciado, trabalho para um broker que se chama Q Capital, com 26 anos de experiência no mercado americano. Trabalhamos com 55 bancos. Então, estamos mais do que habituados. Nosso dia a dia é assessorar investidores estrangeiros a buscar encontrar o melhor programa, a melhor taxa que esteja de acordo com o seu perfil. Aqui o Capital, como mostra nesse slide, ela está presente nos Estados Unidos. Nós estamos no Texas, tá? Estamos em Miami, né? É a nossa sede principal, ali onde está escrito Aventura. Orlando e Weston, essas são nossas bases nos Estados Unidos. E estamos também em alguns países: Colômbia, Peru, Bolívia, Chile, Argentina e México. Tá? Logo, logo vai ter que o Capital no Brasil também, em curto espaço de tempo. Cash versus crédito. Essa é justamente uma das coisas que a gente sempre pontua aqui. Cash é quando o investidor tem aquela opção de fazer a compra totalmente à vista no dinheiro, né? O crédito, ele é o acesso à compra via os bancos, né? Trabalhando com capital de terceiros. Então, a gente sempre orienta, né, os clientes que têm capital disponível para investimento, que façam uma análise conosco para a gente orientar. Esse dinheiro pode ser dado, em vez de comprar uma casa à vista, você pode comprar 2, 3 com esse mesmo montante. A gente faz uma projeção de ganho, de equity, de valorização, e a gente consegue mostrar matematicamente que o caminho, usando capital de terceiros, é o melhor caminho. Tá? Então, o nosso trabalho é esse, é trabalhar de entender o perfil do cliente, entender a forma com que o cliente tem sua receita estruturada, seus ativos estruturados, sua capacidade de liquidez disponível. Esse é o nosso trabalho, entender o perfil e buscar o banco certo. Trabalhamos com diversos, como nós temos, como eu disse, trabalhamos com 55 bancos, então temos todos os tipos de financiamento ao nosso alcance, né? Fazemos financiamento para os clientes domésticos também, mas nossa principal experiência é com financiamento de estrangeiros, tá? Então aqui o Capital é totalmente capacitada para orientar os estrangeiros e definir o melhor programa dentre esses 55 bancos que a gente trabalha, para que nós façamos, né, o direcionamento do cliente com seu financiamento para o banco correto e o programa correto. Tá? Aqui a gente fala, no slide anterior, tipos de financiamento. Existem realmente diversos programas. Não é assim, é uma coisa única, padrão. Nós temos que entender o cliente, nós temos que entender algumas coisas. E a partir dessas perguntas e respostas, dessa conversa inicial, a gente sabe exatamente como direcionar.
E não nos resumimos apenas a financiamentos de imóveis residenciais. Trabalhamos com imóveis comerciais, financiamos projetos de construção, o fix and flip, que é a reforma da casa para depois, né, fazer revenda, enfim, muita gente usa o fix and flip nesse sentido. E muito importante, a gente vai entrar agora nos documentos necessários, mas é muito importante explicar a todos o apetite dos bancos americanos, né? Os bancos americanos estão super abertos e receptivos ao capital estrangeiro. Os bancos precisam do capital estrangeiro para diluir os seus riscos, né? Então, eles não podem emprestar para pessoas de um único país. Eles precisam emprestar para clientes em diversos países. Com isso, eles têm o risco melhor distribuído, né? Melhor gerido, e por isso a receptividade ao capital do estrangeiro ser altíssima. É muito mais fácil financiar um imóvel nos Estados Unidos para um estrangeiro do que para um cliente doméstico, um cliente local. Acreditem, tá? Cliente local é um pente fino danado, tem que ver tax e não é simples. O estrangeiro, a apresentação de documentos, ela é mais leve, mais suave, né? Se quiser, isso, volta, isso, deixa nesse, Dini, pode manter ali, por favor. Olha os documentos que nós precisamos: um passaporte e visto, um comprovante de residência, um formulário de aplicação de crédito que vai de uma página somente, que vai ter que ter o mesmo comprovante, o mesmo endereço do comprovante de residência que vai ser apresentado. Nós pedimos os 3 últimos extratos bancários que das contas, né, da conta ou das contas que tem os fundos para o direcionamento da aplicação dos gastos que ocorrerão, né, down payment, closing cost, etc. Uma declaração do contador com o seu salário mensal, né? No caso, se é salário, se você trabalha para um empregador, então é uma carta do empregador. Se você é empresário, tem sua própria empresa, e basta uma carta do seu contador dizendo qual foi sua receita nos últimos 3 anos. A partir daí se estipula uma média, e esse é o valor que nós usamos na sua pré-qualificação. Tá? E uma carta de referência bancária, que no Brasil é chamado de carta de idoneidade, né? Na maioria dos bancos. É uma carta simples, a gente normalmente também dá o modelo, dá o template, tanto da carta do contador quanto da referência bancária, para que os clientes possam seguir e nos enviar exatamente como a gente precisa. Tá? Pode seguir para o próximo. Então, perfeito. O prazo do processo. Como funciona? A primeira etapa é uma etapa de pré-qualificação. É através da etapa de pré-qualificação onde tudo começa. Ali nós vamos ter uma conversa com o cliente, entender o perfil e vamos olhar 2 aspectos. O dinheiro disponível para dar entrada na casa, ter os gastos de fechamento e as reservas, que eu vou explicar para vocês o que são as reservas. Pode envolver, Dini, por favor. Então, a gente consegue durante a pré-qualificação fazer uma análise do que você tem disponível em contas, tá? E também qualificar o seu income através da carta do contador. Então, esses são os 2 aspectos da pré-qualificação. Então, primeiro, nós olhamos quanto se tem disponível, a gente vai fazer uma simulação com os números, vai brincar um pouquinho de valor de propriedade, né? Isso tudo sem custo, isso é uma assessoria que nós prestamos, isso só vai estar refletido se o financiamento ocorrer lá na frente, vai estar embutido nos custos de fechamento. Até então, todo esse bate-papo, essa consultoria, essas simulações, nós fazemos aqui para ajudar a todos que queiram entender a sua capacidade de liquidez aqui nos Estados Unidos. Então, a primeira etapa, a gente checa esses 2 pontos e faz ali, emite uma carta de pré-qualificação. Essa carta de pré-qualificação é um instrumento fundamental
para todas elas, para Ada, para Lisa, para todos, para Ginny, elas precisam dessa carta de pré-qualificação para poder fazer a oferta junto ao vendedor. Então, isso é fundamental. Então, os corretores, em geral, nos Estados Unidos, eles não vão simplesmente buscar propriedades com valores que o cliente acredita que possa comprar. É muito importante nós passarmos por um processo de pré-qualificação antes. Então, no momento que eu concluir essa análise, nós vamos estabelecer exatamente qual é o máximo de compra que você consegue alcançar aqui nos Estados Unidos, mediante o que tem os fundos disponíveis e o salário mensal, seja no Brasil, seja em qualquer país. Tá? Então, nesses 2 pontos, a gente estipula, checa a sua capacidade máxima, escreve uma cartinha rápida, provém uma carta de pré-qualificação. Com isso, elas dão entrada, fazem a oferta para o seller, o seller aceita, vocês assinam um contrato, né, cliente e o vendedor assinam um contrato, e o contrato vem para mim. Esse é o momento que a gente acaba a pré-qualificação, né? Quando eu entrego a carta, o processo vai para a mão de vocês, né? Corretores e cliente, é escolhido o imóvel. Quando assino o contrato, o processo volta. Quando o processo volta, eu preciso de... vai demorar ali em torno de 45 a 60 dias. Esse é o prazo que os bancos trabalham para liberar o financiamento. Desde a assinatura do contrato até a liberação do funding, né? A gente trabalha com prazo ali de 45 a 60 dias. Então, é um processo basicamente simples. Esses documentos iniciais são apresentados, é feita a pré-qualificação, se assina o contrato, 60 dias o banco libera o valor necessário do restante da propriedade. E aí, nós financiamos os percentuais, eles são de acordo, os percentuais que os bancos emprestam são de acordo com o tipo de propriedade. Então, se a gente está falando em uma casa, muito comum em Orlando, né, pessoas buscarem casas a gente consegue financiar até 75%. Apartamentos, aí já normalmente é mais Miami, muitos condomínios de apartamento, a gente consegue financiar até 70%. Tá? Então, casa é 75%, apartamentos 70% e condotéis. Condotéis, o que são? São aqueles empreendimentos já voltados para onde o próprio empreendimento ele faz a gestão do Airbnb e desses aplicativos parecidos com o Airbnb. Então, o próprio prédio trabalha todas essas ferramentas, cuida da locação, recebe o inquilino, o guest, né, a pessoa que está visitando ali, o viajante. Então, o próprio prédio administra tudo. Isso é chamado de condo-hotel. Condo-hotel, nós financiamos entre 50% e 60% do valor da propriedade. Tá? Então, o percentual de financiamento varia de acordo com o tipo de propriedade. Mas, em linhas gerais, a gente fala entre 70% e 75%, que é a grande maioria dos perfis de propriedade que a gente faz o intermédio aí junto aos bancos. Tá? O que mais temos aí, Dini? Ok. O atendimento personalizado. Deixa eu só finalizar o atendimento personalizado do slide anterior. Pode envolver um slide, por favor. É bem um pouco desse processo que eu estava explicando, né? A reunião inicial, a pré-aprovação do empréstimo, depois é direcionado para o banco, é feito tem algumas etapas aqui internas até que saia a liberação do financiamento. Então, é basicamente essa personalização do atendimento, porque a gente precisa entender o perfil, porque cada banco tem guidelines específicos. Então, se eu não conheço o meu cliente, se eu não sei o que você tem ou o que você não tem, eu posso te levar para um banco que, em algum momento, pode pedir alguma coisa que eu não fui avisado que você não teria. Então, essa troca de informações ela é fundamental para a gente escolher o banco certo, aquele banco que a gente vai submeter e vai aprovar.
Então, essa personalização do atendimento, ela é muito importante, realmente, essa conversa franca para que tudo corra bem durante o processo de financiamento, né? Então, é um processo que é simples. A gente só precisa receber os documentos que eu citei uns slides atrás, dessa maneira, de preferência os templates que a gente pede de carta do contador, referência bancária. Se a gente recebe exatamente como a gente pede, facilita muito a nossa vida. Ah, chegou diferente, o banco não pode fazer exatamente assim? Ok, nós vamos direcionar aos bancos que não vão fazer disso um problema. Então, por isso a gente precisa entender tudo, porque a gente conhece muito bem os guidelines de cada banco. Assim a gente direciona com o máximo de assertividade. O que mais temos, Dini Morelos? Tenemos dos preguntas en el chat, una en español de Gloria, que nos dice que no entiende mucho porque es portugués. Gloria, no te preocupes, nosotras hablamos español. Alexandre es nuestro apoyo porque nos está traduciendo acá. Y tenemos a el señor Luis que nos está preguntando que cómo funciona el financiamiento para una LLC o LLP, pues, pero entiendo que es LLC. El proceso de la LLC es muy simple. Nosotros tenemos un equipo de asesores de abogados y contadores que nos ayudan a formalizar todo ese proceso. Y Alexandre puede explicar un poquito cómo funciona el tema del financiamiento de la LLC. Gloria, tus preguntas las puedes poner en el chat que nosotras te podemos contestar. Luiz, deixa eu te explicar. É bem simples, tá? Na verdade, a análise do crédito, a pré-qualificação, todo o processo é feito em nome da pessoa física, tá? Nós vamos pedir, você vai preencher o formulário no seu nome, você vai apresentar as suas contas bancárias, né, para a gente checar os fundos, os extratos, tudo é feito no nome da pessoa física. Mas na etapa final, quando a gente está próximo do fechamento, aí nós vamos lhe perguntar: esse financiamento vai ficar em nome da LLC ou vai ficar em nome de pessoa física? Porque para o banco, tanto faz, ok? Mas, conversando com assessores, pessoas competentes, né, a Dini pode orientar também você nesse sentido. Na ótica do contador, é muito importante fazer o financiamento em nome de empresa, tá? Ou uma corp, ou uma LLC, ou uma offshore. Aí tem várias estruturas que podem ser criadas. Tem investidores que têm uma LLC para cada imóvel e administra tudo numa holding em cima. Então, assim, várias estruturas podem ser criadas, mas é muito importante realmente ter atenção e manter comprar em nome de LLC, porque isso diminui algumas dores de cabeça futura, o imposto, FITA, as questões de herança, um imóvel em nome de pessoa física. Se acontece alguma coisa e esse imóvel tem que ir para os herdeiros, são aproximadamente 40% que se paga de imposto. Então, assim, é muito importante estar protegido por trás de uma LLC. Tá? Mas a análise é feita toda na pessoa física, depois de que a gente coloca os dados da LLC no circuito. Tá? Se quer que eu explique por outra ótica, só perguntar aí que a gente complementa. Dini, Gloria, no sé si la pregunta. Le escribí en privado por si tenía alguna pregunta, pero no me ha contestado. No le escribí que nosotros pues le podemos ayudar en español. Igual forma podemos hacerle la presentación de lo que estamos hablando acá del proceso de hipotecario contigo y con ella. Queremos, ¿verdad?, agradecerles a todos los que están aquí conectados, a nuestros colegas Ada, Lisette y Alexandre por todo el esfuerzo que han hecho y por esta presentación. Y antes de concluir, ¿verdad?, queremos anunciarles que todos los que se registren a través del QR Code que tenemos acá, les vamos a ofrecer una asesoría personalizada gratuita y el que esté listo para firmar un contrato en los próximos días, antes que se acabe el año, le vamos a ayudar con parte de los gastos para el cierre de esa propiedad que vayan a adquirir aquí en la Florida, tanto en Orlando como en Miami. Te paso la palabra, Alexandro, para que lo puedas traducir a nuestra audiencia.
Sim, perfeito. O que elas disseram é que quem se registrar, eles vão prestar assessoria gratuita, né? Através desse link. Quem avançar no fechamento de negócio ainda desse ano, elas vão colocar. Isso é exceção, hein, pessoal? Elas vão colocar a parte do closing como incentivo para quem fechar negócio ainda dentro de dezembro, tá? É possível, sim, a gente até explicando o prazo, né, do processo. E eu tô essa semana mesmo eu tô com vários contratos que estão entrando, não significa a compra pode ser feita hoje, o contrato pode ser assinado hoje, a gente pode dar entrada no processo de financiamento ainda, tudo dentro desse ano ainda, mas não significa que a conclusão do financiamento, a liberação do dinheiro, isso aconteceria ainda também dentro desse ano. Processo, como eu expliquei lá atrás, 45, 60 dias, né? Uma vez que a gente receba esse contrato de compra e venda assinado. Então, tudo isso, até a etapa do contrato, ainda dá super tempo de acontecer esse ano. O fechamento acabaria ficando para 45, 60 dias após a assinatura do contrato. Só para que fique bem claro ali a linha do tempo de tudo, né? Mas essa assessoria que elas estão prestando e a capacidade que elas têm de ajudar e instruir, eu recomendo, Luiz, Glória, que vocês acessem esse QR Code também para entender um pouco mais, conhecê-las um pouco mais, conversar por WhatsApp. Eu também me deixo, desde já estou à disposição de vocês para lhes ajudar da melhor maneira, tá? Si alguien tiene alguna otra pregunta o alguna inquietud, por favor déjenos saber. Escanearon el QR code. Tenemos los contactos de ustedes ya porque se habían registrado previamente en nuestro webinar, donde seguiremos enviando información de valor. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Ada, gracias, Lice, Alexandre y todos los aquí presentes. Obrigado. Foi um prazer, pessoal. Graças a todos vocês. Obrigado a todos que acompanharam aqui a gente. E de verdade, tenho certeza que toda a equipe aqui está 1000% disponível para assessorar a todos e tentar apresentar o que tem de melhor na Flórida, nos Estados Unidos, Orlando e Miami, para que vocês possam alcançar o sonho americano de ter seu imóvel. Uma coisa que é muito importante, né, nessa etapa de financiamento é vocês entenderem uma coisinha que faltou deixar essa mensagem que é super importante. Duas coisas. Primeiro, quem paga pelo seu financiamento é o seu inquilino. Tá? Não se esqueçam disso. Então, quando a gente fala que vai ser dado 25%, 30% de entrada, esse é aí que se resume o seu investimento. Os outros 70%, 75% que o banco vai colocar, quem vai pagar essas parcelas é o inquilino. Tá? Tenham isso em mente. Tenham isso em mente. Então, é assim que os investidores fazem. Em vez de pegar o dinheiro e comprar uma propriedade única, gastar tudo, compra 3. Se capitaliza com o banco, coloca inquilinos em cada uma delas. Esses inquilinos vão pagar por essa propriedade. E a casa vai se valorizar daqui a 5, 10 anos, vai estar valendo X mil a mais, e isso não tenha dúvida que vai acontecer. Flórida é assim que funciona. Daqui a pouco, o imóvel vai estar, daqui a 5, 10 anos, vai estar valendo muito mais, e você não tem um que se valorizou. Você tem 3 que se valorizaram, ou 2 que se valorizaram. Não tenho dúvida que esse é o caminho dos investidores. Tá? E, para finalizar, quem pensa que taxa de juros é um problema hoje no mercado americano, hoje o que nós estamos vivendo aqui é o seguinte: o mercado doméstico está um pouco retraído, porque as taxas estão mais altas para os domésticos, tá? Não para os investidores estrangeiros. Essa taxa para os domésticos faz com que eles esperem, não comprem agora. Se eles não compram agora, o que acontece? Os preços dão uma corrigida. Os construtores, eles dão incentivos. Eu trabalho diretamente com 3 construtores dos Estados Unidos. Incentivos que há tempos não se via, estão sendo oferecidos hoje. Tá? Por quê? Para fomentar que os domésticos voltem a comprar. Os domésticos são os americanos. Há uma previsão de 4 cortes na taxa de juros para 2024. Uma vez que essa taxa começar a diminuir, o que vai acontecer? Os domésticos vão voltar para o mercado. Quando os domésticos voltarem para o mercado, lei da oferta e da procura, os preços das propriedades vão subir.
tá? Então, isso é certo. A gente não sabe exatamente quando especificamente as taxas vão baixar ou para quanto as propriedades vão subir. Mas que esse é um movimento lógico de mercado, isso todos podem ter certeza. As taxas vão baixar, as propriedades vão subir, e os incentivos que os construtores estão dando hoje, certamente, ou vão ser menores ou vão deixar de existir. Porque o mercado volta a se aquecer e aí não tem porquê, né, esse estímulo que está sendo dado agora. Então, não se atentem à taxa de juros, se atentem à valorização do imóvel, ao ganho de equity, à plusvalia. Isso é o importante nesse momento. Agora é o momento de comprar, porque os incentivos estão extremamente agressivos. E eu permaneço à disposição de todos aqui para o que vocês precisarem. Muito fácil. Obrigado aí. Registran con el QR code, todas las personas que estén listas para formalizar un proceso van a obtener una asesoría gratis con nosotros, tanto de asesoramiento inmobiliario como asesoramiento financiero con Alexandre. Y quien esté listo para formalizar un contrato antes del 31 de diciembre recibirá parte de los gastos de cierre para esa propiedad que vaya a adquirir tanto en Orlando como en Miami. Perfeito. Os gastos de CR que ela comentou, os custos de fechamento, tá? Giram em torno de 5 a 6% do valor da propriedade. Então, sempre que vocês imaginarem um determinado valor de down payment, de acordo com a propriedade, 25%, 30%, sempre deve se considerar 5% a mais de closing costs. Os custos de cartório, transferência, avaliação de propriedade, né, o appraiser, as taxas do banco, tudo isso, assim como acontece no Brasil também, acho que todos os países têm esses custos de fechamento ali nas transações imobiliárias. Tá? Então, aqui também, nos Estados Unidos não é diferente, podem sempre considerar em torno ali de 5% a 6%. Tá? E vamos para o WhatsApp, me sigam no Instagram também, vai ser um prazer enorme, Alexandre _ Capital, e de verdade estou totalmente à disposição de vocês para a gente avançar aí, tá bom? Grande abraço a todos. Bye bye, hasta luego. Gracias. Bye bye a todos, um grande abraço e a gente está aqui esperando a todos. Gracias.